Vanessa Camargo comanda show sob olhares do pai e de Dado Dolabella. Por Andréia Tacano. No início da tarde desta segunda-feira, 18 de novembro, Vanessa Camargo comandou um show inesquecível a bordo do navio de Zezé de Camargo. Na plateia, Zezé de Camargo, Graciele Lacerda e Dado Dolabella conferiram tudo. A Caverna Encantada estreia nova temporada. A programação do navio do Zezé traz, além do espetáculo do anfitrião e de Vanessa, Paula Fernandes, César Menotti e Fabiano, Bruno e Marrone, e Pedro Paulo e Alex. Tudo isso até dia 19 de novembro. Passando por Angra dos Reis e Búzios. Foto: Lucas Ramos, Brasil News.